Glória a Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar nosso culto online também. Você que está conosco pela rede social, que você possa nessa noite receber uma palavra para o teu coração, que nessa noite você venha ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Vai se conectando, vai mandando aí o link para quem você ama, para quem você conhece, vai aí anunciando a palavra do Senhor. Um bom dia para você, Antônio Marcos, todos os irmãos que estão se conectando agora. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Culto de domingo, vamos buscar ao Senhor nessa noite, vamos adorar a Deus nessa noite. Lembrando você que quinta-feira nós tivemos um culto abençoado, onde nós falamos acerca daquilo que foi o conselho de Davi no final de sua vida para seu filho Salomão. Você que não viu essa palavra, está lá no nosso YouTube, Igreja Presbiteriana Renovada Douradinho. Nós falamos sobre 5 verdades que nós precisamos enfrentar nos dias de hoje. Foram os conselhos de Davi para seu filho Salomão. A primeira verdade é que a morte é uma realidade para todos nós. A vida, quando você nasce, ela começa a caminhar-se para um fim. Então, nós falamos que a morte é uma realidade, ela chega para todos nós, é inevitável, nós não sabemos quando, não sabemos o momento, e o que nós precisamos fazer, irmãos, é aproveitar a viagem que nós estamos indo. Tem gente que está viajando, mas não olha as belezas do meio do caminho, está preocupado em chegar lá no fim. Não, a gente tem que ir desfrutando daquilo que a gente está olhando, apreciando, conforme nós vamos caminhando, amém? Mas a morte é inevitável, e a pergunta foi: você está preparado? Nós estamos preparados? O segundo conselho de Davi foi para que seu filho tivesse coragem, e o terceiro, para que ele fosse homem. E ser homem aqui no sentido era literalmente ter integridade, era hombridade, é ser firme nas suas convicções. E a palavra, meu irmão, para reflexão foi: nós, eu e você, estamos firmes em Deus, convictos da palavra do Senhor. E o conselho também, o quarto conselho que Davi deu ao seu filho Salomão foi: guarde os mandamentos de Deus e ande nos caminhos do Senhor, amém? Esses foram os conselhos, e é o conselho que nós deixamos aqui para você que está ouvindo essa palavra, ouvindo esse momento do nosso culto, amém? Vamos orar, vamos dar início ao nosso culto de hoje, vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, vamos clamar pelo sangue poderoso do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Convido você nesse momento a fazer uma reflexão, a oração junto comigo. Você pode colocar a sua casa, a sua família diante de Deus nesse momento. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nessa noite nos colocamos diante da Tua face, pedindo para que a Sua misericórdia, a Sua bondade, a Sua graça, o Seu amor seja derramado sobre as nossas vidas. Olha para nós nessa noite, Senhor, olha para nós e acha em nós fiéis, acha em nós, ó Pai, homens e mulheres imperfeitos, mas que verdadeiramente amamos a Ti, Senhor. Ó Deus Santo, ó Deus Poderoso, que nessa noite o céu se abra e a Sua palavra venha sobre a nossa mente, para que nós possamos ser renovados, para que nós possamos ser curados, libertos, porque somente o Teu Evangelho tem o poder. Nessa noite, Senhor, rasgamos as nossas vestes, para que ela seja purificada, para que o Senhor venha nos limpar de todo o pecado, para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas a Tua grandiosa graça. Fala conosco de uma forma toda especial. Desde já colocamos em Suas mãos as nossas vidas, nossa casa, nossa família, o casamento, filhos e filhas, os propósitos, os sonhos. Colocamos em Tuas mãos, ó Pai, aquilo que tem nos afligido,
colocamos em Tuas mãos a nossa saúde, colocamos em Tuas mãos a nossa vida financeira, colocamos em Tuas mãos tudo, Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. E nessa noite nós queremos deixar de lado todas as preocupações, porque realmente, Senhor, precisamos ouvir a Sua voz. Realmente, Senhor, precisamos de uma direção. Verdadeiramente, Senhor, precisamos ser renovados e fortalecidos. E é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Vem nos renovar, vem mudar a nossa história. Fala conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluias. Senhor.
Deus, louvado seja o Senhor, graças a Deus. Você que está online conosco, continue conosco. Estamos agora, a partir de agora, vamos pregar a palavra do Senhor Jesus, vamos adorar ao Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Amados irmãos, eu estive por estes dias orando a Deus, pedindo para que o Senhor me desse uma palavra para trazer ao seu coração, para que o Senhor pudesse me dar discernimento e pudesse trazer uma palavra ao teu coração, para que essa palavra pudesse ser um divisor de águas na sua vida. Você sabe que todo ministro da palavra, todo aquele que faz a obra de Deus, a sua oração é sempre que o Senhor, através do Espírito Santo, possa revelar algo poderoso da parte de Deus e de sua palavra para a igreja. E eu fiquei pensando acerca de muitos temas para que eu pudesse pregar para você. Mas algo no meu coração dizia: quem é Deus? E essa pergunta ficou no meu coração por estes 2 últimos dias. Quem é Deus? Quem é Deus? Eu quero pregar baseado no livro de Isaías. Quem é Deus para você? Mas a nossa introdução vai partir de 2 Crônicas, capítulo 20. Porque perguntar para alguém quem é Deus é algo difícil. Porque nós ouviremos várias e várias respostas. Perguntar para alguém quem é Deus, você tem inúmeras possibilidades de receber umas respostas, umas diferentes das outras. Para alguns eu posso perguntar quem é Deus e essa pessoa dizer assim: Ele é tudo para mim. Para outro eu posso perguntar e dizer: Ele é o meu socorro. Para outros eu posso perguntar e dizer: Ele não é nada, Ele não significa nada. Porque nós vamos ouvir diferentes formas de respostas acerca de quem é Deus. É uma pergunta intrigante. Mas o fato é, meus irmãos, que quando nós passamos por uma dificuldade, por uma luta, por uma situação difícil, mesmo que você não creia em Deus, mesmo que você às vezes está distante de Deus, você clama por Ele. Mesmo aqueles que não têm a sua fé firmada na palavra, quando vive algo difícil, sempre nasce dentro do coração algo chamado fé. E Deus está aí. E 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver um homem chamado Josafá, que começa a colocar para nós que naquele momento ele estava vivendo uma situação de grande calamidade. E o versículo de número 1 diz: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazon Tamar, em Egete. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Preste atenção nisso. Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor.
Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, meus irmãos, note você que esse texto nos dá uma ideia de que quando nós estamos em situação de perigo, de confronto, em um tempo de guerra em nossas vidas, nós vamos buscar ao Senhor. Nós vamos, de alguma forma, buscar em Deus alguma resposta, alguma saída para os problemas, mesmo você não sendo aquela pessoa em que a sua vida está alicerçada em Deus. Agora, eu quero perguntar para você nessa noite: quem é Deus? Quem é Deus? Eu quero trazer para você, dentro desta palavra, dentro daquilo que o livro de Isaías relata sobre quem é Deus, algumas bases bíblicas para dizer para você quem é Deus. E talvez você que está aí passando por alguma situação de calamidade, por algum tempo de aflição, por algum momento que está difícil de você vencer, a primeira coisa que você precisa saber é quem é Deus. E eu gostaria de que você acompanhasse comigo essa palavra. Quem é Deus? A primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus, Ele é santo. Deus é santo. Isaías capítulo 6, versículo de número 3, o texto bíblico diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Pastor, quem é Deus? Deus é santo. Tudo que está relacionado a Deus é santo. Êxodo capítulo 3, versículo 5 diz que a terra é santa. Êxodo capítulo 29, versículo 37 diz que o altar é santo. Êxodo capítulo 40, versículo 9 diz que o tabernáculo era santo. Levítico capítulo 27, versículo 32 diz que o dízimo era santo. Jó capítulo 5, versículo 1 diz que os seus anjos são santos. Salmo 47, verso 8 diz que o seu trono é santo. Salmo 145, versículo 13 diz que as suas obras são santas. Romanos capítulo 7, versículo 12 diz que o seu mandamento é santo. Efésios capítulo 5, versículo 27 diz que a sua igreja é santa. Ele é um Deus santo e espera que nós sejamos como Ele, santo. 1 Pedro capítulo 15, versículo 16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Quem é Deus? Ele é santo. Quem é Deus, pastor? Ele é alguém santo. Ele é uma pessoa. Ele é Deus santo. Amém? Alguém está me acompanhando? Quem é Deus, pastor? Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Quem é Deus? Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o seu governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é Deus? Ele é um maravilhoso conselheiro. Jesus
Ele é maravilhoso, irmãos. E tudo em Jesus, tudo em Deus é maravilhoso. O nascimento de Jesus é maravilhoso, concebido por uma virgem. Sua infância é maravilhosa, no meio dos doutores sábios, ensinando a palavra, a lei. Seu ministério era maravilhoso, repleto de milagres. Seus ensinamentos eram maravilhosos. Maravilhoso. Deus forte, o Deus eterno, aquele que estabelece juízo e justiça, o Deus invencível, o Deus indestrutível. Quem é Deus? Deus, o Pai da eternidade, aquele que pelo seu poder estabeleceu todas as coisas e tudo criou. Quem é Deus? O príncipe da paz, o Deus de paz, aquele que enviou seu Filho único para que hoje nós pudéssemos encontrar a paz. Quem é Deus? Quem é Deus? Ele é Deus soberano. Quem é Deus, meus irmãos? Ele é Deus soberano, que tudo está no seu controle e nada foge das suas mãos. Isaías capítulo 14, versículo de número 27 está escrito: pois se o Senhor dos exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Aleluias! Quem é Deus? É aquele que tem o controle de todas as coisas, que é soberano e que tem o melhor para cada um de nós. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluias! Quem é Deus? Ele é o soberano. Quem é Deus? Ele é aquele que, apesar das minhas grandes aflições, Ele é aquele que, apesar das minhas grandes batalhas, das minhas grandes perdas, das minhas grandes decepções, dos meus grandes traumas, Ele continua soberano e vai saber o que vai fazer de mim, o que fazer da minha vida, desde que eu entenda quem Ele é, porque Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para reestruturar, Ele é poderoso para reedificar, Ele é poderoso para fazer tudo de novo se for preciso. Amém? Quantos estão entendendo isso? Quem é Deus? Quem é Deus? Ele é a rocha eterna. Isaías capítulo 26, versículo de número 4. Isaías capítulo 26, versículo de número 4 diz: confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quem é Deus? Ele é a rocha na qual eu e você precisamos estar firmados. Confie nele, rocha, algo firme, algo sólido, algo seguro. Moisés dizia: eis a rocha, Deuteronômio capítulo 32. Aleluias. Mateus capítulo 7, o próprio Jesus fala da necessidade de nós estarmos firmados na rocha, a nossa casa ser estruturada, alicerçada sobre a rocha. Quem é Deus? Aquele que sustenta cada um de nós. Quem é Deus, irmãos? Quem é Deus? Quem é Deus? Ele é Deus provedor. Isaías capítulo 40, versículo 28 diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo de número 28, diz a palavra do Senhor: será que você não sabe, nem ouviu?
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços dos exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem é Deus? Ele é aquele que provê a força quando você se sente fraco. Ele é aquele que dá vigor quando você não tem mais força alguma. Ele é aquele que provê tudo o que você precisa. Ele é aquele que traz, mesmo que seja no último segundo, aquilo que você precisava. Quem é Deus? Ele é Deus provedor. Quem é Deus? Ele é o nosso Deus. Ele é Deus dos cansados e oprimidos. Quem é Deus? Ele é Deus daqueles que não têm força alguma. Quem é Deus? Ele é Deus único. Isaías capítulo 44 diz, no versículo de número 2. Isaías 44, versículo 2. Aleluias. Assim diz o Senhor que o criou e o formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção será sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Quem é esse Deus? Ele é Deus que, quando nós estamos sedentos, derrama sua água, a água da vida, e transforma o nosso caminho. Quem é esse Deus? Quem é Deus? É aquele que traz o seu Espírito para habitar dentro de nós, quando nós já não temos mais nada. Ele é Deus. Ele é o único Deus que diz para mim e para você hoje: não tenha medo, porque eu vou derramar água sobre o teu chão sedento. E muitos de nós estamos pisando em um chão completamente sedento, e muitos de nós estamos dentro de nós sedentos também. Mas Ele é Deus provedor. Ele é Deus que derrama do seu Espírito, e nós seremos abençoados. Quantos creem nisso? Por quê? Por quê? Porque Ele é Deus. E no versículo de número 8 de Isaías 44 diz: não fiquem apavorados, não tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Aleluias. Ele é o único Deus. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Ele é o único que pode transformar a sua casa. Ele é o único que pode mudar o seu casamento. Ele é o único que pode mover os céus e a terra e libertar seus filhos. Ele é o único, Ele é Deus. Quem é Deus? Aleluias. Isaías capítulo 33 diz que Ele é o juiz. Isaías 45 diz que Ele é o Deus criador de tudo. Isaías capítulo 10 diz que Ele é o Deus fogo, que consome. Quem é Deus? Deus é aquilo que não vejo, mas sinto. Deus é aquilo que me ama, é aquele que me ama sem muitas vezes eu lhe amar. Deus é aquele que foi humilhado sem se importar com a vergonha e me proporcionar perdão dos meus pecados. Quem é Deus? Isaías capítulo 40 diz que Ele é incomparável. Mateus capítulo 19 diz que Ele é poderoso. Salmo 147 diz que Ele é grandioso. Quem é Deus? Ele é o Pai que não se esquece dos seus filhos.
Ele é o Deus que trabalha por aqueles que esperam nele, diz Isaías 64. Ele é bondoso e misericordioso, diz Isaías 63, 7. Ele é Deus de compaixão. Ele é Deus que tem salvação para mim e para você, está escrito em Isaías 66. Quem é Deus? Esse é o Deus que se revela no livro de Isaías. Esse é o Deus que está descrito pelo profeta Isaías, profeta messiânico. Esse é o Deus que sabe tudo sobre eu e você. Esse é o Deus que conhece o nosso íntimo, mesmo até aquilo que a nossa esposa não sabe de nós, até aquilo que o marido, seu marido não sabe a respeito do que você passa aí dentro. Esse é o Deus que conhece o seu íntimo. Esse é o Deus que conhece as nossas imperfeições, os nossos limites. Quem é Deus? Ele é o amor, Ele é o silêncio, Ele é mistério, Ele é a fonte das águas, Ele é o eterno, Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Quem é Deus? Ele é aquele que tem tudo que eu e você precisamos. E não importa o que foi tirado de você, se você está na condição daquele pai que viu o filho pródigo ir embora, Ele é o Deus que traz o filho de volta. Não importa se você é o filho que foi embora, Ele é o Deus que vai fazer com que o seu pai esteja te esperando de braços abertos. Quem é Deus? Ele é aquele que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, o último capítulo, o último livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 21, versículo de número 3 diz: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Quem é Deus? Esse é o Deus em que um dia eu e você estaremos lado a lado com Ele. Mas note você que eu e você, como seres tão limitados, tão depravados, tão cheios de pecados, teremos a honra, receberemos a misericórdia de um Deus que nos colocará junto com eles, com Ele. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. O Deus que nos amou de tal maneira. Esse é Deus. Amém? Feche os teus olhos, se assim você quiser. Pai, obrigado por ser o meu Deus. Obrigado, Senhor, por me amar e me chamar de filho. Obrigado, Senhor, por fazer com que eu entenda quem é Deus. E eu sei, ó Deus, que o Senhor habita dentro de mim, mesmo eu sendo tão falho. Obrigado pela tua grande misericórdia. Obrigado pelo sacrifício na cruz. Quem é Deus? Deus é aquele que te ama incondicionalmente. Ele é aquele que espera que nós sejamos
fiéis a Ele em tudo. Obrigado pelo Teu amor e bondade, Senhor. Nós Te agradecemos por ser filhos e o Senhor nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Você pode aplaudir o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Esse é o seu Deus. Pastor, eu queria ouvir uma palavra para mim consertar os meus erros. O seu Deus conserta todos os erros. O nosso Deus conserta todos os nossos erros. Pastor, eu precisava ouvir uma palavra para que aconteça um milagre na minha vida. O nosso Deus ainda faz milagre em nossas vidas. Busque a Ele. Busque a Ele de todo o teu coração. Esse é o Deus verdadeiro, único. E é Deus suficiente para tudo aquilo que você precisa e espera. Que o Senhor possa te abençoar nesse final de noite. Que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe sua semana. Que a paz seja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que pode todas as coisas e que nada é impossível para Ele. Um grande abraço e uma boa noite para você.